Como reconhecer o anticristo? Essa é uma pergunta de 2 bilhões de dólares. Muita gente está perguntando como reconhecê-lo. Muitos querem saber quem será essa figura profetizada na Bíblia. Na verdade, há muita especulação a respeito, muita gente está falando sobre isso, e a cada década aparece um ou mais candidatos, não é? A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, como reconhecer o anticristo. Na verdade, há algumas dicas, vamos dizer assim, para a gente poder identificá-lo. Eu vou falar em detalhes sobre elas, mas eu queria primeiramente dizer para vocês que ele, antes de ele ser revelado, haverá uma grande rebelião contra Deus no mundo, né? Ele será revelado apenas no tempo determinado, porque Deus está no controle do tempo. Então, não adianta ficar colocando nomes agora, nesse momento. A gente pode ter até algumas suspeitas, não é? Mas não podemos definir nada ainda, porque a Bíblia diz que ele somente será revelado após essa rebelião, chamada também de apostasia. Agora, o seu poder de engano já opera meio que em segredo, diz a Bíblia, porque tem algo que está impedindo a ele de se manifestar. Tem algo no mundo que impede que esse homem se manifeste. Ele só vai totalmente poder operar com toda liberdade no planeta Terra depois que esse algo que o detém for retirado da Terra. E o que é isso? É a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que será retirada da terra junto com o Espírito Santo, que ela opera hoje através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai ficar lá no céu retirado. É claro que ele vai continuar atuando aqui na terra, porque ainda haverá salvação durante o período da tribulação, e é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, eu quero que vocês saibam que a igreja tem um poder tremendo. Talvez este seja o versículo mais forte da Bíblia inteira, falando sobre o poder que a igreja tem. Que é lá em 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo avisa que tem algo que está detendo o avanço das operações do anticristo, do espírito do anticristo no mundo, e que ele será liberado quando esse algo for retirado. E esse algo que será retirado é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, formada pelos cristãos do mundo inteiro que creem na salvação em Cristo, que creem que Jesus é o Messias enviado por Deus. Então, enquanto a igreja estiver na terra, a Bíblia diz que ele não vai ser revelado. E lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus explicou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja de Cristo se iniciou no Pentecostes e vai terminar no arrebatamento, que é o período da graça de Cristo. Então, quando a igreja for retirada, o mundo todo vai perceber a sua importância. Muitos, hoje em dia, né, se desfazem da igreja, falam mal, detestam os cristãos, detestam os judeus, tudo que se chama, que se relaciona com Deus, eles não querem saber, eles fazem piadas, está cheio de memes aí na internet a respeito, mas o Espírito Santo atuando na igreja, dando poder à igreja, é quem está restringindo a manifestação total do anticristo. Quando a igreja for retirada, o mundo vai chorar de tristeza. O mundo vai sentir essa falta da igreja. Porque
todo o poder das trevas vai ter liberdade para estar atuando. Então, a agenda do anticristo não será completamente implementada na Terra até que ele seja revelado e até que a igreja seja arrebatada. Você pode pesquisar aí depois, os textos principais estão em Apocalipse capítulo 13, 2 Tessalonicenses 2, Mateus 24, Daniel capítulos 7, 8, 9 e 11. Falam muito desse ser, dessa pessoa que vai surgir. Não tenham dúvidas, não é uma ficção, é real. O anticristo vai surgir. Interessante que há pelo menos 12 títulos para ele na Bíblia. Olha só, vou falar para vocês quais são. Em Daniel 7, 8, no sentido figurado, é claro, ele é chamado de o pequeno chifre, lá naquela profecia. Em Daniel 8, 23, ele é chamado do rei insolente e hábil em fazer intrigas. Em Daniel 9, 26, ele aparece como um príncipe que há de vir. Em Daniel 11, 36, ele é o rei que faz tudo conforme a sua própria vontade. Em Zacarias 11, de 15 a 17, ele é chamado de o pastor insensato. 2 Tessalonicenses 2, ele é o homem da destruição, ou no versículo 8, ele é chamado do fora da lei, ou iníquo. Em Mateus 24, 15, ele é chamado do sacrilégio desolador. Em Apocalipse 13, 14, ele é a besta que sobe do mar, a primeira besta do Apocalipse. Em 2 Tessalonicenses 2, também ele é chamado do filho da perdição e o homem do pecado. Existem cerca de aproximadamente 100 passagens nas Escrituras que se referem ao anticristo e também a anticristos, que estão sob o mesmo espírito de engano, e essas passagens aparecem especialmente na literatura profética e apocalíptica. Na verdade, o termo anticristo, ele é mencionado especificamente na carta de 1 João e 2 João, mas muitas outras passagens também descrevem figuras que possuem características semelhantes às do anticristo. 1 João 2, por exemplo, diz assim que surgirão vários anticristos e que surgirá o anticristo. Assim que várias pessoas aí no mundo, até que a gente já leu aí na história, já surgiram como esses anticristos. E nesses tempos que vivemos agora, muitos vão surgir como se fossem ele. E talvez você tenha um ou mais nomes aí na sua cabeça que você já está pensando, esse aí deve ser ele. Mas pode ser que ele seja um dos anticristos, não é? Nas cartas de João, na verdade, esse termo anticristos aparece 5 vezes, apenas na primeira e na segunda carta de João, né? E eu posso te dar até os versículos. 1 João 2, 18 e 22, 1 João 4, 3 e 2 João, versículo 7. Agora, uma coisa é certa, o espírito do anticristo já atua no mundo. Paulo já avisou, lá em 2 Tessalonicenses 2, que esse espírito de engano já estaria imperando no mundo todo. Então, é preciso muito cuidado daqueles que estão realmente buscando a verdade, para que não sejam enganados. Uma pergunta aqui, você gostaria de ser enganado? Porque o espírito do engano já está em operação e ele vai tomar grande parte da humanidade, porque é algo maligno, algo maléfico e algo que já está acontecendo. Vocês já notaram que desde que o IA começou a ser liberado, que foi praticamente este ano de 2025, você não pode mais acreditar em quase nada que você vê nas redes sociais?
porque tanta coisa é criada pelo IA. O ano passado e alguns anos anteriores a gente falava das fake news, que hoje, diante do que a IA está criando, não era nada, porque a gente conseguia facilmente ir descobrir se era uma fake news ou não. Agora não, as pessoas estão crendo em tudo que elas veem na internet, porque é uma coisa tão bem feita, né, que as pessoas não duvidam. Queria falar para vocês também que os textos bíblicos revelam alguma coisa, ou algumas de suas características desse anticristo, assim que quando ele surgir, poderemos saber exatamente. Pelo menos eu consegui aqui 14 características do anticristo segundo a Bíblia. Até se você quiser anotar aí. Mas essas características, elas vão falar da origem dele, da nacionalidade, do seu carisma, da sua personalidade, até da sua preferência sexual. Vão falar da sua derrota, da sua morte e do seu julgamento final também, né? Então vamos lá. Vamos começar. As 14 características do anticristo segundo a Bíblia. Primeiro, ele se apresentará como o próprio Cristo, como o Salvador, tá? Por quê? Porque ele vai querer imitar a Cristo de todas as maneiras para poder ser aceito como Deus e como o Messias de Israel. Aí que vai focalizar o maior engano dele. Deixa eu falar para vocês, essa palavrinha anticristo, normalmente, né, a gente entende como ela com um significado de contra Cristo, mas na verdade ela se apresenta também com um outro significado, que seria em lugar de Cristo, porque ele vai tentar apresentar uma cópia de Cristo, um substituto de Cristo. Ele vai tentar imitá-lo de várias maneiras, mas será tudo falso, enganoso, porque a sua própria natureza será de engano. Assim como a natureza de Cristo foi de verdade, da verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O anticristo, a natureza dele vai ser de engano, de mentira, ele vai surgir com sinais da mentira. Então a agenda dele será exatamente imitar a Cristo.